Olá, estamos iniciando mais um programa Castelo Forte. Queremos também agradecer a todos que assistem, que contribuem com as suas opiniões, sugestões para o nosso programa. E nós temos conosco pessoas que vêm de outros lugares desta vez. Nós temos dois convidados. O primeiro deles, pastor, professor, doutor Klaus Schwambach, diretor da Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul. E temos conosco também o professor doutor Christopher Sperr, da Universidade de Jena, na Alemanha, que estão aqui na região do Vale do Taquari, também na região de Santa Cruz do Sul, participando de um simpósio, o segundo simpósio de Lutero, que se realiza então em nossa região. Obrigado por aceitarem o convite de participar do nosso programa Castelo Forte. Eu sugiro que a gente converse um pouco sobre esse tema da pós-modernidade, que é um tema interessante, que tem a ver com todas as pessoas e muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo no mundo de hoje. Professor Klaus, conte para nós um pouquinho do que você percebe de características dessa época em que nós vivemos hoje, no século XXI, e que muitos chamam de pós-modernidade. Tudo bem? Muito bem, é um prazer muito grande estar participando aqui do programa com vocês, programa Castelo Forte. É um prazer estar aí podendo compartilhar alguma coisa na área da teologia e refletir sobre os grandes desafios diante dos quais nós nos encontramos hoje na nossa sociedade atual e também na igreja. E de fato a pós-modernidade, caro pastor Eric, ela é um desafio a todos nós. Eu tenho certeza que todos nós, você lá em casa, nós, de forma geral na sociedade e também dentro de igrejas, sejam elas quais forem, vamos ter percebido que desde a metade do século passado, as pessoas, nós não pensamos mais como se pensava antigamente. E muitos estudiosos da área da filosofia da cultura, da área da sociologia, têm escrito várias contribuições. Jean-François Lyotard, por exemplo, foi um deles que escreveu sobre a vida pós-moderna. E ele vai então detectar uma série de características dessa nossa época, né? E uma das grandes coisas é assim: as duas grandes guerras, para vocês terem uma ideia, elas mudaram algo de fundamental no jeito de perceber o mundo. Elas mostraram que aquele pensamento moderno, como a gente diz, que aposta na ciência, que aposta na tecnologia, que aposta no poder do Estado, que aposta naquilo que a gente chama do mito do progresso, do mito da ciência, que com essas ferramentas, com essas grandezas, a gente consegue administrar o nosso mundo. As duas grandes guerras foram representaram para a humanidade, trouxeram essa noção de que essas ferramentas não ajudam, né? E que a gente não consegue administrar mundo apostando totalmente na ciência, né? E assim percebe-se que esses grandes mitos do tempo moderno, ciência, tecnologia, o poder de um Estado forte que pode se tornar totalitário, como foi o caso do Estado de Hitler, isso pode terminar em muita destruição. E por isso pessoas pós-modernas são céticas para aquilo que os estudiosos chamam de metanarrativas. É uma palavrinha nova que surgiu aí. O que é uma metanarrativa? São grandes relatos que sustentavam a mentalidade da humanidade, né? São uma espécie de cosmovisões. Isso pode ser uma ideologia, como por exemplo o capitalismo ou até o socialismo, mas isso também podem ser as grandes religiões, porque elas foram fornecedoras de um ideário a partir do qual as pessoas viveram, né? E constituíram sua vida humana, se entenderam no mundo, entenderam qual era o papel dela, sua origem, seu destino, a razão de sua existência, né? E a pessoa pós-moderna, ela é crítica, pastor Eric, a isso. Ela diz, olha, chega de metanarrativas, tudo é relativo, não tem uma só verdade, nem da ciência, nem na religião, nem na moral, nem na ética, somos críticos a tudo isso. Ou seja, de fato as pessoas têm mudado, o pensamento das pessoas tem mudado. Muitas vezes nós ficamos perguntando o que aconteceu, por que as pessoas estão tão diferentes. Então isso é a explicação por detrás. Tem coisas difíceis nessas mudanças, tem coisas negativas, tem coisas positivas nessa nova forma de pensar ou de questionar a vida?
Sempre temos que ver os dois lados, eu acredito, né? Digamos assim, a gente não pode fazer o desenvolvimento da história mundial simplesmente retroceder e cair num saudosismo do passado. Os velhos e bons tempos onde todo mundo era diferente. É impossível, a realidade está aí, ela se impõe perante nós, né? Nós temos uma era informatizada, hoje nós temos novas tecnologias, novas mídias, nossos jovens e nós mesmos vivemos instantâneos com as informações. O que acontece hoje é jogado no Face, em poucos minutos, uma experiência bem legal que alguém fez lá na Tanzânia. Se alguém joga no Face e tem um colega brasileiro conectado, já está sabendo, né? Então nós vivemos nesse mundo de instantaneidade e de impulsos do mundo da mídia o tempo todo, né? E isso tem o seu lado positivo, são avanços. Quem de nós não se alegra com esses avanços da ciência, da tecnologia? Então nós não podemos, de um lado, ver isso só de uma maneira negativa, mas também traz impactos devastadores sobre as pessoas. A perda de referenciais. A gente está hoje cético para essas metanarrativas, cético para a religião, cético diante de autoridades como a autoridade da Bíblia, da Palavra de Deus. Só que as pessoas perdem o chão, porque aquilo que carregava elas até tempos atrás, isso se perdeu, né? E existe um crescente anseio também por coisas que sustentam a gente na vida. Então a pós-modernidade, ela criou pessoas fragmentadas, até esquizofrênicas, que assim, vão mais atrás de impulsos estéticos. O que é legal, isso eu vou acreditar. O que me faz sentir bem é nisso que eu vou acreditar. Se é verdade ou não é, não importa, na verdade, né? O que importa é que eu me sinta muito bem. Aquilo que me faz bem é nisso que eu acredito e aposto. Só que isso pode ser devastador, porque eu perco meus valores, eu perco meus referenciais, a minha vida pode virar bem bagunçada e eu fico meio perdido nesse mundão, né? Interessante essa forma de explicar para nós o que está acontecendo nesse século XXI. E muitas vezes pessoas percebem isso, mas não sabem explicar ou dizer em palavras. Quer dizer, de fato, como disseste, muitas pessoas estão perdidas, não tem um chão, não tem algo que sustente a sua existência. Mas nós temos conosco o professor Christopher Sperr, da Universidade de Jena, na Alemanha, e seria interessante ouvir a opinião dele, como é que ele percebe lá na Alemanha, na Europa, a pós-modernidade. Como é que ele vê, enxerga essa realidade lá na Alemanha? Muito bem, eu vou traduzir a sua pergunta. Es geht darum, wie man Postmoderne in Deutschland empfindet. Also wie sieht man diese postmoderne Zeit in Deutschland? Die Postmoderne wird in Deutschland genau wie in Brasilien wahrgenommen. Eine Pluralität an Meinungen, Positionen, Metaebenen, oder Metageschichten, die nicht mehr relevant sind für die Gesellschaft. A pós-modernidade, segundo o professor Sperr, ela é percebida de uma forma muito similar na Alemanha, assim como o Brasil. O pensamento central que eles percebem lá é o da pluralidade de opiniões, pluralidade de percepções, de alternativas. Então é um mundo de variedades, um mundo plural. Essa é a percepção. Wir erleben dieses zum Beispiel im politischen Bereich, dass wir früher 2 große Volksparteien hatten. Nós, por exemplo, experimentamos isso na Alemanha na área da política. Por exemplo, antigamente nós tínhamos 2 grandes partidos políticos. Und mittlerweile gibt es auch kleine Parteien, die plötzlich von heute auf morgen bekannt werden und großen Erfolg auch nicht Wahlsiege, aber doch ins Parlament einziehen, wie die Piratenpartei. E hoje nós temos uma variedade de partidos políticos, muitos deles pequenos na Alemanha, mas que estão fazendo aí um determinado sucesso entre as pessoas e que nas eleições se tornam uma opção. Inclusive nós temos lá um partido chamado Partido dos Piratas. Und wenn man die Piraten fragt, was sind die Wahlprogramme von ihnen, dann haben sie keine. E se a gente pergunta às pessoas que representam o Partido dos Piratas qual é o programa do partido deles, eles respondem: nós não temos um programa. Eine typische Erscheinung der Postmoderne, wo alles möglich ist. Isso é uma aparição, um fenômeno típico da pós-modernidade, onde tudo é possível. Gleichzeitig haben wir aber auch wieder einen Rückblick oder einen Wunsch nach Werten. Ao mesmo tempo, nós percebemos lá um certo anseio por valores. Die Deutschen suchen Persönlichkeiten, die Vorbilder sind. Os alemães estão em busca de pessoas que sirvam de exemplo para a sociedade.
Auch hier wieder ein Beispiel aus der Politik. Também aqui, mais uma vez, exemplo da área da política. Wir sind sehr froh, dass wir Bundespräsident Joachim Gauck als Bundespräsident jetzt haben. Nós estamos muito contentes em ter o senhor Joachim Gauck como presidente da Alemanha. Joachim Gauck ist evangelischer Pfarrer. Ele é pastor evangélico, pastor luterano. Und damit vermittelt er Werte in einer postmodernen Welt. E nessa posição, ele é uma pessoa que intermedia valores neste mundo pós-moderno. Er spricht von Freiheit und Toleranz. Ele fala de valores como liberdade e tolerância. Weiß aber auch, wo Wahrheit und Werte zu finden sind, nämlich im Christentum. Mas ele também sabe onde se encontram verdade e valores, a saber, no cristianismo. So kann man sagen, in Deutschland gibt es eben eine Ambivalenz der Postmoderne. Na Alemanha, então, nós experimentamos uma ambivalência da pós-modernidade. Die Suche nach Werte bleibt, die Frage nach Toleranz, nach Liberalität, Freiheit wird natürlich weiter diskutiert und auch gelebt. A pergunta por valores permanece, mas temas como a liberdade, a tolerância continuam sendo discutidos, que são pleitos tipicamente pós-modernos. Und so werden wir auch in Zukunft sehen, wie Kirche und Christen sich in dieser Postmoderne verorten. E assim nós também vamos perceber lá como os cristãos estão lidando e conduzindo as suas vidas nesse horizonte, nesse contexto pós-moderno. Also wir selber haben wenig radikale Gruppierungen. Nós mesmos não temos lá grupos extremamente radicais. Zum Beispiel wenig oder keine Pfingstler. Nós não temos lá, por exemplo, a gente tem poucos pentecostais lá. Unser größtes Problem sind die Menschen, die keiner Kirche mehr angehören. O nosso maior desafio lá são as pessoas que não pertencem a nenhuma igreja. Und das ist eine der großen Herausforderungen in Deutschland, wie wir als Christen auf diese Menschen zugehen können. E esse é o nosso desafio bem grande lá na Alemanha, como a gente vai ao encontro dessas pessoas que não têm nenhuma igreja. Professor Klaus Schwambach, professor Christopher Sperr, estamos aqui conversando com eles sobre a pós-modernidade, esse tempo em que nós vivemos, que muitas vezes levanta dúvidas, perguntas e até muitas vezes crises. Nós conversamos aqui, vocês mencionaram que a pós-modernidade levanta questões de relacionamento e valores entre as pessoas. Como é que você, professor Klaus, percebe a pós-modernidade influenciando os relacionamentos entre as pessoas, na família, na sociedade? Como que você vê esse aspecto da vida pós-moderna?